Olá, o meu nome é Sérgio Rodrigues, dou-te as boas-vindas a mais um episódio e hoje vamos estar a falar sobre o famoso ranking da literacia financeira. Antes de começarmos, as minhas desculpas por uma voz um bocadinho diferente do normal e que às vezes até pode aqui fugir para um tom muito alto ou muito baixo, mas ainda assim, como tu sabes, estas conversas têm sido sempre gravadas, é para ser uma coisa muito natural, a voz não está não está no ideal, não está no ponto perfeito que eu gostaria de estar e onde normalmente está, no final de contas, mas ainda assim decidi ter aqui esta conversa contigo. E então vamos falar sobre o ranking da literacia financeira. Quando eu comecei esta aventura, chamemos assim, da literacia financeira, das finanças pessoais, quando comecei nas redes sociais em maio de 2020, na altura depois começou-se a falar, descobriu-se mais tarde, obviamente, porque o estudo foi feito em 2020, os resultados só saíram mais tarde, e nessa altura um estudo da OCDE colocava Portugal em último lugar do ranking da literacia financeira. Okay? Por isso, de todos os países da União Europeia, foram colocadas aqui 5 questões às suas populações e se as pessoas conseguissem responder acertadamente a pelo menos 3, então eram consideradas financeiramente literadas. No caso de Portugal, apenas 25% dos portugueses conseguiu fazê-lo, ok? Por isso, em 2020, apenas 25% dos portugueses era considerado financeiramente literado. E isto colocou-nos no último lugar da literacia financeira, ok? No topo desta tabela estavam os países nórdicos, estava a Alemanha, os Países Baixos, a Dinamarca, com taxas de sucesso, digamos assim, ou taxas de respostas certas, a rondar ali sensivelmente os 70%, ok? Por isso, claramente, nós, último lugar com 25% e até aos 70%, tínhamos aqui uma diferença muito grande. Isto foi em 2020, foi há 4 anos, ok? Eu não sei exatamente o mês em que foi, mas foi há 4 anos. Entretanto, veio ao público recentemente, no final de 2023, início de 2024, os resultados do estudo de 2023, ok? Por isso passaram 3 anos, ou tinham passado 3 anos, desde aquele primeiro estudo que nos colocou em último lugar, e em 2023 o que aconteceu foi que Portugal subiu um lugar e estava neste momento em penúltimo. E, se calhar, tão ou mais importante do que isso, é que a taxa de sucesso, os tais 25% do primeiro exemplo, em 2020, eram agora um bocadinho acima dos 40%, ok? Por isso, em 2023, 40% das pessoas que foram entrevistadas conseguiram responder acertadamente às tais, pelo menos, 3 perguntas das 5 do teste, ok? E isto invadiu as redes sociais, invadiu uma série de notícias e eu tenho que confessar que fiquei um bocadinho preocupado com algumas das reações, porque a esmagadora maioria das reações que eu vi foram ok, não somos os piores, somos os segundos piores, ou 3 anos para subir um lugar, isto vamos demorar 200 anos até chegar a primeiro, se continuamos a ser maus. Obviamente há sempre a parte política, há sempre culpar, seja um partido político específico, seja um governo, seja toda a política de uma forma geral, mais à esquerda, mais à direita. Foi impressionante e eu confesso que fiquei um bocadinho desiludido e triste, até de certa forma, para ser aqui muito honesto contigo, com a esmagadora maioria das reações ter sido feita desta forma, não só pelo, vamos chamar, público em geral, mas também por algumas pessoas, empresas, organizações que estão mais ativamente nesta luta, digamos assim, da literacia financeira e que costumam um bocadinho ver, porque, sim, é verdade, penúltimo não é brilhante, como é óbvio, ok? Subirmos um lugar em 3 anos não é espetacular, é verdade, mas são apenas 3 anos. Nós estamos a falar de um país que tem um problema com o dinheiro e com a relação que tem com o dinheiro e tudo isso, um problema de gerações, um problema que foi criado há décadas e que continua a estar muito presente no nosso país, nas nossas pessoas, nas nossas mentes, nas nossas ideias, nas nossas famílias, nas nossas vidas. E perceber que um problema desta dimensão, com esta importância, que foi criado décadas, até o ponto onde nós chegamos no tal ano de 2020, e perceber que, num prazo relativamente curto, 3 anos, nós demos o salto de 25% das pessoas acertarem em 3 perguntas para 42%, salvo erro, acertarem, eu acho que isto é fantástico. Honestamente, eu acho que mostra que estamos claramente no caminho certo, ok? Claro, há muito trabalho para fazer. No ranking, ok, subimos apenas um lugar, porque depois, ali a partir dos 60, entre os 60 e os 70% taxa de sucesso, os países são todos bastante próximos, ok? E por isso, aí subires 1%, se calhar faz logo subir um lugar ou dois naquele ranking.
Nos lugares mais abaixo, a diferença entre os lugares é bastante grande. Se não me falha a memória, quem passou a estar agora em último classificado foi a Roménia, que ficou com 36%, sensivelmente. Por isso, estás a ver, de 36 para 42, que foi o que nós fizemos, e só subiu um lugar. Nos lugares mais de cima, as diferenças são mais pequenas e por isso qualquer ponto percentual vai fazer mais diferença no ranking, ok? Mas ainda assim eu acho que isto é fantástico. Acho que é fantástico termos passado de uma percentagem de respostas certas de 25% para sensivelmente 40% em apenas 3 anos. Num tema que é tendencialmente difícil, que as pessoas, até muitas delas, continuam a evitar de certa forma. Lá está, eu sou um bocadinho suspeito, porque trabalhando nesta área e sendo apaixonado por esta área, e estando desde 2020, por isso há 4 anos sensivelmente, a trabalhar todos os dias nesta área, e no último ano então a fazer disto a minha vida, qualquer um resultado que venha e que seja positivo, eu entendo como uma vitória. E entendo que é uma vitória do meu trabalho e minha, e de todos os meus colegas, obviamente, que todos os dias trabalham nesta área também, mas acima de tudo do país, acima de tudo das pessoas que nós tentamos ajudar com o nosso trabalho. Eu acho que uma subida de 25% para 42% em apenas 3 anos, eu acho que é muito bom e coloca-me aqui muito boas expectativas para o que virá a seguir. E o que virá a seguir, eu acho que é especialmente importante falarmos sobre isto, porque estamos a falar essencialmente de jovens. E se acompanhas o meu trabalho, eu faço muitas formações, muitos workshops, muitas iniciativas com associações de estudantes, essencialmente do ensino superior, alguns do ensino secundário também, essencialmente ensino superior, de todo o país. Já estive no Porto, em Vila Real, em Aveiro, em Lisboa, em Coimbra, estudantes de engenharia, de saúde, de gestão, já fiz muita coisa em muitas áreas, com muitos jovens de áreas completamente diferentes. E uma coisa que eu te posso garantir é que há um interesse muito grande dos jovens nestes temas. E isso deixa-me particularmente contente e particularmente feliz em relação ao que vem a seguir, porque são estes jovens que vão entrar, que hoje em dia têm 19, 20 anos, que são nas suas licenciaturas, que vão entrar no mercado de trabalho daqui a pouco tempo e que vão, provavelmente, dar muito mais importância a estes temas. Vão começar a gerir o seu dinheiro melhor, são pessoas mais ambiciosas, com mais vontade de criarem, com mais vontade de empreenderem, com mais vontade de ganharem mais dinheiro, de investirem esse dinheiro. E tudo isto porquê? Porque está a ser feito este trabalho de formação. Está a ser este trabalho de ajudar estas pessoas, os estudantes, e não só, obviamente, mas agora estamos a falar dos estudantes, a terem mais conhecimento para poderem tomar melhores decisões financeiras. E por isso, desculpa esta tosse, lá está, sabes que isto não corta, isto continua sempre a gravar, e é essa a ideia. Isto dá-me realmente uma esperança muito grande no futuro. Porque quando estes jovens entrarem no mercado de trabalho e começarem ativamente a ter rendimentos, a começar a gerir as suas finanças, a investir, etc., provavelmente vão fazer coisas muito diferentes daquilo que a minha geração fez e muito mais diferentes ainda daquilo que a geração dos meus pais ou dos meus avós e dos teus, talvez, tenha feito. E por isso, se nós, num espaço de 3 anos em que ninguém. Eu noto uma diferença muito grande, vou-te ser muito honesto. Com toda esta questão das subidas das taxas de juros, subidas de inflação, tudo isto que aconteceu entre ali o último trimestre de 2022 até agora, na verdade, em março de 2024, as taxas de juros da Euribor continua a rondar os 4%, a inflação obviamente está bastante mais baixa, mas esta pressão que foi colocada nas finanças de muitas pessoas e de muitas famílias fez com que elas despertassem, de certa forma, a necessidade de aprenderem mais sobre isto para se poderem, para poderem perceber como é que podiam jogar, entre aspas, este jogo, o que é que poderiam fazer nesta altura. E por isso foi uma altura em que eu notei claramente uma grande diferença. Em 2020 e 2021, claro que havia pessoas interessadas, claro que o público estava lá, claro que as pessoas queriam saber, mas claramente no final de 2022 e o 2023 eu notei uma diferença muito grande, muito por uma questão de necessidade. E, por exemplo, uma pessoa que nós conhecemos, o Pedro Anderson, o famoso jornalista do Contas Poupança da SIC, ele já revelou que começou a olhar para as suas finanças quando levou o embate da subida de taxas de juros em 2008, na crise financeira, 2008-2009, quando viu o seu crédito de habitação disparar e ele, um jornalista, a mulher, salvo erro, professora, se não me falha agora a memória, com ordenados estáveis, com uma vida tranquila e de repente ficam num aperto, foi quando ele percebeu, espera que eu tenho que dar atenção a este tema. Foi quando ele começou realmente a colocar aquilo tudo em causa, em prática, e a aprender e a melhorar as suas finanças. Porquê? Porque se viu obrigado a isso. E eu acredito que nós, neste último ano e meio, mais ou menos, e tivemos esta questão dos juros, de inflação e etc., também foi um pouco isso que aconteceu às pessoas. As pessoas sentiram, em muitos casos, a obrigação de perceber
o que é que estava a acontecer, perceber o que é que estava por trás disto tudo e, mais importante do que isso, perceber o que é que poderiam fazer daqui para a frente. E isso motivou-os, lá está, e ainda bem, a aprender, e eu acho que os resultados estão à vista. E por isso, eu quero realmente dar-te a ti os parabéns, porque se estás a ver ou ouvir este episódio e os outros anteriores, é porque tens interesse neste tema, é porque estás a querer aprender, estás a querer evoluir nas tuas finanças, e por isso parabéns para ti, parabéns por fazeres parte deste movimento de melhoria da literacia financeira em Portugal, parabéns por muito provavelmente, mesmo não tendo sido entrevistado ou entrevistada, fazeres parte destes 42% que acertaram a pelo menos 3 questões, e o desafio continua. Isto não acaba aqui, ok? O penúltimo lugar é melhor que o último, 42% é muito melhor do que 25%, mas ainda há muito trabalho para fazer. E é verdade que quanto mais pessoas falarem sobre isto, quanto mais pessoas partilharem a sua experiência, o seu conhecimento, as suas ideias, falarem abertamente sobre dinheiro, mais isto vai ser divulgado e mais as pessoas vão conseguir aprender e mais nós vamos conseguir subir neste ranking, ok? E por isso, para terminarmos esta nossa conversa de hoje, mais uma vez, obrigado, parabéns por estás a fazer este caminho, parabéns por estás a contribuir para que a tua vida financeira seja melhor e com isto o nosso ranking suba e lançar-te um desafio. Lançar-te o desafio de seres uma parte integrante, uma parte fundamental desta melhoria da literacia financeira em Portugal, ok? E não te estou a dizer para agora ires criar também um canal de YouTube ou uma página do Instagram a falar sobre isto, que se o fizeres e o quiseres fazer, ótimo, parabéns, tens todo o meu apoio, claramente que sim. Precisamos de o máximo de pessoas possível a falar sobre isto para o maior alcance possível. Se não o quiseres fazer, por favor, fala sobre isto com os teus pais, os teus amigos, os teus colegas de trabalho, de faculdade, seja lá o que for. Usa os conhecimentos que tu já tens, que tens aprendido comigo e com outras pessoas que andam a partilhar este conteúdo todos os dias e torna-te uma parte integrante e fundamental deste movimento da literacia financeira para que daqui, eventualmente, a 3 anos, quando houver um próximo ranking, nós, quem sabe, tenhamos ultrapassado os 50% da resposta certa, talvez tenhamos subido aqui mais um lugar ou dois, e é isso que vai fazer com que Portugal seja cada vez melhor na literacia financeira, sabendo, obviamente, que a vida não é só literacia financeira, o mundo não é só literacia financeira, mas espero que estejamos de acordo, e se não estivermos também está tudo bem, mas eu acho que a literacia financeira é fundamental para que muitas coisas estejam realmente melhor. E que se nós trabalharmos literacia financeira, estaremos muito melhor preparados para muitos outros fatores e muitas outras coisas da nossa vida, e por isso, mais uma vez, obrigado, parabéns, e convido-te a fazeres parte ativamente deste movimento e influenciares as pessoas à tua volta para também melhorar as suas finanças dia após dia, mês após mês, ano após ano. Muito obrigado, espero que tenhas gostado deste episódio. Não te esqueças de seguir o canal onde estiveres a ver isto, seja o Spotify, YouTube, Apple Podcast, seja o que for. Muito obrigado e até à próxima.